Saito era aquele típico zerinho à esquerda da escola, feio, virgem e sem o menor charme. Mas, por pura sorte do destino, ou um bug na Matrix, ele acabou casando com uma gata, que, por acaso, é a colega de classe que ele mais odeia. Certa manhã, no corredor da escola, ela o agarra pela gravata e ameaça: se você contar nosso segredinho, eu acabo com você. 4 dias antes, eles tinham se casado. Sim, casado. E a tal gata é ninguém menos que Aka, a menina que adora pegar no pé dele. No dia anterior, ela tinha enchido o saco dele por errar o diário da turma, criticando cada vírgula até ele perder a paciência e mandar ela ir ler um livro. Claro, ela respondeu na lata que estava ocupada demais consertando o péssimo comportamento dele. Nesse momento, Han, o mediador da treta, tentou acalmar os ânimos, pedindo para Akan pegar mais leve. Mas Akan, toda pistola, jogou a culpa em Saito, dizendo que ele desrespeita todo mundo. Han aproveitou e lançou a pergunta que todo mundo queria saber: por que você implica tanto com ele, hein, Aka? Ela, pega de surpresa, negou até o último fio de cabelo e gritou que jamais se apaixonaria por ele, nem se ele fosse o último homem na Terra. Enquanto isso, as brigas entre Aka e Saito continuavam intensas. Após a aula, Saito recebeu uma ligação do avô, que queria um papo sério sobre ele herdar a empresa da família. Saito, zero interesse. Mas o vovô não quis saber e mandou buscar o neto na Mahan, colocando num carrão de luxo escoltado por seguranças. No meio do rolê, os seguranças se recusam a contar para onde estão levando Saito e só pedem desculpas pelo jeitão abrupto do chefe. A gente descobre que o grupo Ojo quase faliu durante uma crise econômica braba, mas o avô de Saito, Tenri, com jeitão de vilão de novela, salvou tudo. Como? Mandou embora os executivos ruins e transformou a empresa numa gigante da tecnologia mundial. E olha que o cara tem 60 anos e ainda está tinindo no comando. Durante a viagem, o motorista comenta que, apesar do jeito frio, o vovô Tenri se importa mais com Saito do que o pai dele jamais se importou. Que fofo, né? Chegando na mansão, quem aparece? Aka. E a treta já começa. Saito explica que foi arrastado até lá, e Aka responde que a avó dela fez a mesma coisa com ela. Sem perder tempo, os dois começam a discutir por motivos bestas, mas os avós aparecem e começam a rir, achando que isso é a prova de que eles se dão bem. Dentro da casa, o avô de Saito anuncia que estão lá para comemorar algo especial. Saito e Aka, sem entender nada, continuam discutindo até que soltam a pergunta do milhão: comemorar o quê? É aí que vem a bomba. Os avós revelam que eles vão se casar. Saito e Akan congelam no tempo, largando a comida de pura indignação. Saito tenta se convencer de que isso deve ser algum tipo de metáfora esquisita ou piada sem graça. Akan, ainda no ensino médio e completamente sem pista, fica boiando. A avó de Akan, Shio, então começa a falar mais. A avó Shio manda logo de cara: só precisa ter 18 anos para casar, então preparem as alianças. Ela e o avô Tenri soltam uma história digna de novela das 8. Eles já foram apaixonados, mas brigaram tanto que se separaram. Resultado: Tenri casou com quem os pais dele escolheram, viveu uma vida de marido exemplar até a esposa falecer há 10 anos. Agora, missão cumprida, ele quer resgatar o tempo perdido. Shio, por sua vez, revela que ficou viúva há muito tempo e solta uma bomba: o Tenri tem me visitado todas as noites. Até aí tudo bem, mas antes que ela continue, Akan corta o papo: para. A gente não precisa dos detalhes, vó. Tenri e Shio explicam que ficaram se perguntando e se, durante anos, e decidiram resolver isso juntando os netos. Akan, obviamente indignada, chama isso de egoísmo e diz que só vai casar por amor. Saito, por incrível que pareça, concorda. Mas o vovô Tenri é de outro nível de chantagem emocional. Ele abre a porta do quintal e mostra um cachorro aleatório. Tá vendo esse vira-lata? Se você não casar com a Akan, Saito, eu passo o controle do grupo Ojo pra ele. Sério, o cara tá disposto a confiar a empresa em um doguinho antes de deixar nas mãos do neto. Saito, claro, pensa que o avô tá maluco, mas Tenri não se abala. E daí se eu tô louco? Loucura não paga as contas, moleque. E para deixar o clima ainda mais tenso, a avó Shio chega pertinho e sussurra algo perturbador. Depois de soltar um aviso assustador que deixa Akan tremendo, o vovô Tenri encerra a reunião de família com estilo, dando 3 dias para eles decidirem sobre o casamento. Assim que saem, Saito e Akan continuam discordando de absolutamente tudo e seguem caminhos opostos. No quarto, Akan começa a refletir sobre por que vive implicando com Saito. A resposta: ele sempre fica em primeiro lugar na classe, enquanto ela amarga o segundo lugar. Inconformada, ela liga para sua amiga Amir e pergunta o que ela faria se fosse forçada a casar. Amir responde sem pestanejar: eu recusaria. Ela explica que já gosta de alguém. Akan, chocada, tenta arrancar o nome do crush, mas Amir desconversa e devolve a pergunta. Akan, no auge do drama, solta: eu só queria que alguém morresse. Até deseja que um meteoro resolva o problema para ela. Amir, rindo da loucura da amiga, sugere que ela case mesmo assim só para dividir as contas e o aluguel. Akan rebate dizendo que isso é um motivo péssimo para casar. Mas Amir, curiosa, pergunta como Akan lidaria com, bem, as coisas que casais fazem depois de casar. Akan, no auge da lógica, diz que faz sentido para ter herdeiros, mas com um detalhe: ela só considera válido se for para ter 100 bebês. Amir fica ainda mais alarmada com a ideia. Enquanto isso, Saito, em casa, não consegue parar de pensar por que diabos tinha que ser Akan.
Ele tem certeza de que, se casarem, ela nunca vai parar de atormentá-lo. Saito está claramente perturbado, e sua amiga nota a treta. Que foi agora? Ela pergunta. Ele desabafa sobre o plano maluco do avô, que vai entregar a empresa para um cachorro caso ele não case. Ela, com a sabedoria de quem assiste muita novela, solta. Você prefere ser livre ou herdar o Império Hojo? Saito, tentando bancar o esperto, diz que queria os dois. Ela ri e responde. Sonha, querido. Todo mundo segue regras. Nem bicho é completamente livre. Ela sugere que ele trabalhe dentro dos limites, porque fugir nunca é a melhor solução. Se ele acabar sem teto, ela promete que vai ficar ao lado dele. Saito se sente um pouco aliviado, mas ela reforça. Eu sei que você precisa dessa empresa para alcançar seus sonhos. Relaxa, não vou atrapalhar. Ele agradece pelo apoio, e a amizade entre os dois parece mais sólida do que nunca. No dia seguinte, ele tenta puxar assunto com Aka na escola, mas ela tá com o humor de quem não tomou café. 3 dias depois, chega o momento de decisão. Com olhares determinados, eles anunciam juntos, vamos casar. Ambos ficam chocados com a decisão do outro. Aka, sempre sincera, deixa claro, mas não se anima, eu não te amo nem um pouco. Mesmo assim, Saito comunica ao avô que eles vão cuidar da papelada e organizar o casamento. Depois da faculdade, Tena dá o golpe final, revela que tudo já está arranjado. Casa nova, registro de casamento, tá tudo pronto. Os dois são levados para o que seria seu ninho de amor já mobiliado, sem chance de desistir. Aka, desesperada, implora a avó para não deixá-la lá, mas é claro que o casal é deixado sozinho. Assim que entram, Saito tranca a porta. Akan já parte pro ataque. Tá me prendendo aqui, seu maluco? Ele, calmo, responde que a porta tranca por dentro também. Ela, obviamente, ignora e sai bufando enquanto começam a explorar a casa e desfazer as malas. Eles descobrem um banheiro aconchegante com uma jacuzzi romântica, que deixa Saito até sem graça, e um escritório tranquilo que ele acha perfeito. Mas a paz dura pouco. Akan solta um grito, e Saito corre para ver o que aconteceu. Ela, nervosa, aponta. Só tem uma cama. Saito, em pânico, liga para o avô, que solta com a maior tranquilidade. Vocês são um casal, claro que só tem uma cama. E lembrem-se da regra número 1, nada de dormir no sofá ou no chão. Akan protesta, mas a avó ainda incentiva. Aproveite e fique pertinho dele, querida. Depois de desligar, Saito começa a se perguntar se não tem câmeras na casa espionando tudo. Akan, furiosa, interrompe e o acusa de estar com ideias inapropriadas. Ele nega, mas ela pega um lápis, pronta para se defender caso seja necessário. Akan está convicta de que todo cara nessas situações tem pensamentos indecentes. Então, foge para arrumar suas coisas, mas tropeça na escada. Saito a segura no reflexo, e ela, toda desconfiada, se recusa a agradecer, achando que ele tem segundas intenções. Mais tarde, Saito vai para a cozinha preparar algo para comer, e Akan aparece faminta. Ele sugere que comam juntos, mas ela entende tudo errado e grita, você quer me comer? Saito, já acostumado, oferece uma fatia de pizza. Assim que ela pega, sai correndo de novo, como se ele fosse um vilão. Naquela noite, Saito vai dormir tranquilo, mas se assusta quando Aka se deita no outro canto da cama. Eles logo percebem que a cama é minúscula, claramente uma armação dos avós. A situação piora quando ele sente o perfume doce dela no ar, deixando-o nervoso. Aka, como sempre, manda o aviso, se tentar alguma coisa, você tá morto. Saito tenta acalmá-la, dizendo que ele também é inexperiente, o que, curiosamente, faz ela relaxar um pouco. Ele aproveita para perguntar por que ela aceitou casar, mas ela desconversa, dizendo que só está seguindo as regras para alcançar seu objetivo. O papo esquenta quando Saito brinca sobre os avós colocarem uma regra envolvendo filhos. Akan congela e, ao se mexer, Saito acidentalmente encosta no bumbum dela. Resultado, ela torce o dedo dele, ameaçando quebrá-lo. Ele tenta se defender, culpando a cama apertada, mas ela não quer saber. No dia seguinte, Akan faz outra ameaça. Se você contar para alguém na escola sobre nosso casamento, você tá morto. Ela até sugere colocar uma bomba nele que explodiria caso ele revelasse algo. Saito, obviamente estressado, aceita. E assim começa o caos dessa vida de casados na escola. Depois de uma conversa casual, Shi chega perto de Street e comenta sobre o cheirinho de shampoo fresco dele, perguntando onde ele passou a noite. Street tenta se esquivar, mas Shi não deixa barato e diz que também sente um perfume feminino. Para completar, ela morde o pescoço dele, normal, né? E solta que já sabe dos planos do vovô. Ele se casou secretamente com uma tal de Connie e até já sabe o endereço deles. Sega puxa Shi para uma conversa particular, mas ela deixa claro que não está comprometida a guardar esse segredinho. Inclusive, joga na cara que ele nem pediu permissão para se casar antes. Sem dar chance para desculpas, ela exige algo em troca do silêncio, mas ainda não decidiu o que. Só deixou claro que agora tem o controle do jogo. Mais tarde, na aula, a Anne reclama de S como sempre. As briguinhas deles são tão frequentes que os outros acham que formam um casal influencer engraçadinho. Amri comenta esse rumor, mas um Canon grita que não é casado, enquanto Street pensa, se soubessem que na real somos. Em casa, a situação só fica mais estranha.
Akami pergunta por que a geladeira está cheia de caixinhas de suco. Street, todo sério, explica que é suco concentrado de vegetais, cheio de vitaminas para mantê-los saudáveis. Akami olha para ele como se fosse um ei solta. Que ideia mais ridícula. Street tenta justificar seu estilo de vida saudável, mostrando a Akami uma despensa lotada de miojo. Ela grita de horror como se tivesse visto um fantasma. Depois de se acalmar, ela pergunta onde estão as proteínas. Street, todo confiante, fala que os shakes de proteína cuidam disso. Mas quando ele prepara um, o resultado parece algo saído de um filme de terror. Kami recusa provar, dizendo que aquilo é o cúmulo da artificialidade e que ele está obcecado por esse estilo de vida bizarro. Preocupada que ele possa se prejudicar, Kami decide ensinar Street a cozinhar de verdade. Ela prepara uma refeição com carinho, convencida de que ele vai amar e elogiar seu talento. Só que Seda, vendo ela rir de forma suspeita enquanto arruma a mesa, fica paranoico achando que ela vai envenená-lo. Mesmo assim, a Annie garante que está tudo seguro, e Street confia nela. Ele dá uma mordida e é transportado para a infância. Imagina um flashback com música emocionante. Quando ela pergunta o que achou, ele solta. Um prato caseiro mediano. Kami, ofendidíssima, tenta arrancar o prato dele, mas Street se recusa. Na briga para decidir quem tem razão, ele acaba devorando tudo sozinho. Moral da história. Comida caseira vence qualquer discussão. A Annie fica furiosa com Street e jura fazê-lo pagar para sempre. Tentando extravasar sua frustração, ela parte para cima dele com tapas, mas ele só acha graça. No dia seguinte, ao tentar acordá-lo, Street a puxa para a cama depois de sonhar com Cheese, deixando a Annie totalmente sem graça. Ela rapidamente o coloca de pé e, já na cozinha, começa a reclamar da bagunça que ele deixou. Street, com a maior cara de pau, sugere usar pratos limpos e afirma que só vai lavar louça quando a pilha alcançar o teto. A Annie quase explode, principalmente quando ele diz que lixo só deve ser jogado fora uma vez por mês. Ela questiona se ele é mesmo humano e ameaça não tolerar viver no caos. Street, sem noção nenhuma, pede desculpas por não ser um maníaco por limpeza e ainda reclama de tomar banho todo dia. A Annie começa a se perguntar como foi parar nessa situação e reflete se eles realmente têm futuro juntos. À noite, ao flagrá-lo jogando videogames de gosto bem duvidoso, ela dá um sermão, alertando que quem curte esse tipo de coisa pode acabar se tornando algo pior. O clima entre eles está longe de melhorar. Enquanto a Annie tenta arrancar o console das mãos de Street, a campainha toca. Ela larga o videogame de repente, fazendo Street perder o equilíbrio, cair no chão e, sem querer, desligar o console. Drama, caos e provavelmente um jogo não salvo. Pouco depois, a Annie avisa que o pacote entregue era apenas os pertences de Center. Ele pega a encomenda e, depois do trabalho, resolve ir ao banheiro para se preparar mentalmente para o dia seguinte. Mas ao entrar, surpresa! A Connie está dormindo na banheira. Street, assustado, sai para dar privacidade a ela, mas fica preocupado por ela não reagir. Ele volta e confirma que ela está apenas cochilando. Porém, ao tentar movê-la, ela cai em cima dele. Como se não fosse embaraçoso o suficiente, Connie acorda, se dá conta da situação e imediatamente acha que Street é um pervertido. Tentando explicar, Street fica sem palavras quando ela pergunta se ele viu a parte de baixo. O silêncio só aumenta a raiva dela. Mais tarde, Connie, já mais calma, convence a si mesma de que deve ter adormecido de cansaço e que a explicação dele talvez faça sentido. Ainda assim, ela tenta conversar com ele sobre o ocorrido, mas Street, cansado do dia maluco, corta o assunto dizendo que vai dormir, deixando Connie mais irritada do que nunca. Na manhã seguinte, Connie, ainda chateada, se joga nos braços de H e confessa que está com dificuldades em se dar bem com alguém e quer consertar as coisas. H, com aquela cara de quem já sabe o que está rolando, suspeita que seja o Street, mas Connie nega rápido, jurando que nunca faria nada com ele. Frustrada, Connie admite que está no seu limite e pode explodir se continuarem brigando. Han sugere que ela dê um abraço, mas Connie dispensa a ideia com uma careta. Então, H sugere que ela converse, mas Connie solta que é fácil para ela, porque é uma borboleta social. H, com a sabedoria de quem já viveu muito, diz que não é só sobre se dar bem, mas também sobre respeito. Enquanto isso, Cheese tem uma conversa íntima com Street, que revela que sua vida em casa é um verdadeiro inferno, com brigas constantes que acabam com seu apetite. Enquanto Cheese come tranquila, ela sugere que ele se divorcie, mas Street, com aquele jeitinho teimoso, diz que não vai fazer isso, porque ainda quer herdar o grupo hoje e não vai desperdiçar seus esforços. Cheese, tentando ser sensata, diz que não quer que ele sofra, e tenta sugerir que ele tente se dar bem com a Connie. Street, com toda a seriedade, responde que isso é impossível, porque eles são completamente incompatíveis, até biologicamente. Cheese, com aquela cara de quem já viu de tudo, diz que, no fundo, os humanos têm preferências, mas a verdade é que o que falta mesmo é disposição. Connie, com toda a sua sabedoria, solta que relacionamentos precisam de compromisso. Ela pergunta se Street já tentou se encontrar com a Connie no meio do caminho, mas ele fica em silêncio, sem saber o que responder. A Connie, muito prática, lembra que todo CEO deveria ter essa habilidade de entender os outros e manter o controle das situações. Para ela, o único final possível seria Street carregando ela nos braços. Quando Street pergunta o motivo, ela responde que isso deixa as garotas fracas. Mais tarde, quando Street chega em casa, Connie o recebe com um olhar intimidador. Ele tenta evitar o confronto, mas ela agarra o braço dele, deixando-o tenso. Aí ela solta
quer uma conversa séria sobre como continuar casados. Ela admite que estão indo direto para o divórcio, o que não beneficia ninguém. Então, eles se sentam à mesa com chá para discutir tudo calmamente. Connie, entre uma xícara e outra, confessa que até pode odiar ele, mas se tiverem que continuar casados, precisam encontrar maneiras de tornar isso mais suportável. Street concorda, porque, vamos ser sinceros, ninguém quer viver no purgatório do casamento. Mas Connie avisa, ele não pode ser grosso, senão as coisas vão sair de controle. De volta ao ponto, Street sugere que definam limites para aliviar a tensão e encontrar um meio termo. Connie concorda, mas solta que, no fim das contas, os afazeres domésticos têm sido seu maior problema. Cedo, com toda sua organização, oferece para cuidar da lavanderia e da louça, explicando que prefere fazer tudo de uma vez para economizar tempo. Connie, preocupada com o apocalipse das baratas, avisa que deixar tudo bagunçado pode atrair insetos, mas ele simplesmente ignora, achando que está tudo sob controle. Ela, já perdendo a paciência, lembra que não estão no meio do mato e que sujeira espalha germes, então ele precisa limpar todos os dias, mesmo que seja um saco. Cedo, lembrando do conselho de Shai, finalmente aceita fazer a louça regularmente. Connie pergunta se ele tem algum pedido, e ele, meio sem graça, pede paciência caso eles toquem sem querer na cama. Ela acha isso bem pervertido, mas concorda, impondo regras rígidas, nada de mãos dentro da roupa. Além disso, ela quer jogar jogos de terror, mas com fones de ouvido e fora da vista dela. Os dois, então, concordam com os limites e Cedo solta que expressar gratidão fortalece os laços. Connie, sempre prática, pede que ele elogie a comida, mesmo que seja só ok, já que cozinhar dá trabalho. Mais tarde, ela conta para Gá que, apesar de não se sentir mais próxima de Cedo, eles passaram 5 horas conversando. Quando Cedo entra no quarto, Connie desliga rapidamente a chamada e, num ato de ousadia, o convida para um toque acidental. Ele, claro, deixa claro que é só um acidente, deixando-a, digamos, com sentimentos mistos. Em mais um dia de conflitos solucionados, Cedo, todo enrolado, conta para Chi que ainda não fez as pazes com Connie, mas promete tentar. Ele pede ajuda e, em um momento de falta de originalidade, entrega a Connie um doce de morango, lembrando da nota do seu trabalho de calouro. Surpresa! Connie solta uma risada fofa e agradece com um sorriso tão doce que até faz Cedo parar e pensar. Ué, será que eu tô caindo no charme dela? Durante o jantar, Cedo elogia a comida, e Connie, com aquele sorriso radiante que poderia iluminar uma cidade inteira, fica toda feliz, fazendo Cedo corar. Enquanto lava a louça, ele começa a refletir, quase filosoficamente, sobre como Connie sempre encontra uma forma de se irritar, e fica na dúvida se ela está tramando algo. Mas, no final, chega à conclusão de que, quando ela sorri, ela realmente é muito bonita, e talvez ele tenha se apaixonado sem perceber. Uma noite, a Anne chega toda tímida perguntando pro Soul se ele tem tempo para ver um filme que ela alugou. Ele, cheio de preguiça, sugere que ela use a TV sozinha. Mas a Anne, corando mais que tomate maduro, deixa claro, quero assistir com você. O tal filme, um épico de 24 horas só de gatinhos. No final, ela convence o Soul a assistir com ela. A Anne fica encantada com os gatos, enquanto o Soul dorme no meio do filme, obviamente. Quando o filme acaba, ele acorda todo perdido, e a Anne sugere que agora assista um filme favorito dele. O Soul corta a ideia dizendo que prefere games a filmes e ainda solta uma provocação. Cuidado para não viciar, hein? A Anne, toda confiante, diz que nunca se viciaria. Avance 30 minutos, e lá está ela se divertindo horrores jogando com ele. O Soul fica chocado por estar curtindo tanto passar tempo com sua rival de longa data. Antes de dormir, a Anne agradece, e o Soul se oferece para comprar os jogos favoritos dela e até escolher uns filmes para a próxima vez. A Anne, meio sem jeito, pede para ele parar de chamá-la tão formalmente e usar o primeiro nome dela. O Soul, vermelho igual pimentão, concorda. No dia seguinte na escola, a Urey percebe que eles pararam de brigar como sempre. A Anne, curiosa, pergunta pro Soul se a relação deles melhorou, mas ele. O Soul nega qualquer melhora na relação, mas, sem perceber, a Anne acaba chamando ele pelo nome. O detalhe, o Soul pega isso no ato. Desesperada e vermelha de vergonha, a Anne sai correndo da sala para evitar mais perguntas. Mais tarde, o Soul vai para a biblioteca e dá de cara com a Anne, que percebe que ele está lendo um livro sobre habilidades de comunicação. O Soul explica que quer melhorar a relação deles e que o livro fala sobre trabalho em equipe como chave para criar laços. Tá romântico, hein? Inspirado, o Soul vai atrás da Anne no corredor. Ela, nervosa, lembra ele que prefere não falar muito na escola. Mas ele, decidido, pergunta se ela tá ocupada depois da aula. Ela diz que precisa estudar, mas não tem planos com amigos. Aí ele solta, bora fazer umas compras juntos? A Anne, claro, entende tudo errado e pensa que ele tá chamando ela para um encontro. Antes dela terminar de viajar na maionese, o Soul a puxa para dentro de uma sala de aula para conversar em privado. Ela logo chama ele de pervertido, mas ele explica que ela é quem começou com essa história de encontro. A Anne rebate dizendo que meninos e meninas não saem juntos, sem motivo. O Soul, tentando manter a compostura, explica que ele só queria ajudar ela a carregar as coisas. Depois de muita tensão e risadinhas nervosas, o Soul e a Anne finalmente concordam que é só uma ida ao mercado, nada de encontro. Com isso resolvido, a Anne vai para a sala e dá de cara com a Imai.
Surpresa, ela lembra que a Imai deveria estar no trabalho, mas a Imai explica que o turno dela foi cancelado e convida a Anne para tomar um sorvete. A Anne recusa, dizendo que já tem planos. Imai, esperta, percebe que isso só pode envolver o Soul, já que a Anne raramente fala de outras pessoas. Ela começa a provocar. Ah, então é um encontro, né? Toda envergonhada, a Anne nega e foge correndo. Só que, no caminho, ela pisa sem querer na Chi, que revela que estava esperando por ela como parte de uma armadilha. A Chi sugere que a Anne se junte a ela para descobrir os planos do Soul, mas a Anne, ainda mais confusa, sai correndo de novo. Ela finalmente encontra o Soul, e os dois, bem nervosos, seguem para a loja de conveniência comprar mantimentos. Na loja, a Anne dá uma aula pro Soul sobre como escolher os melhores ingredientes, equilibrando preço e qualidade, em vez de pegar qualquer coisa aleatória. Só que a situação muda quando eles notam uma multidão se formando para uma promoção de peito de frango. A Anne, cheia de determinação, joga a bolsa no Soul e se prepara para entrar na competição, mas... A Anne entra na competição pelo peito de frango, mas é derrotada rapidinho. O Soul tenta ajudar, mas acaba levando o mesmo destino trágico. Rindo da má sorte, eles decidem tentar de novo outro dia. O Soul até reluta, mas a Anne insiste, e aquele sorriso dela deixa ele todo atrapalhado, então ele acaba concordando. No caminho para casa, o Soul solta: "Você trabalha tanto, seria uma ótima esposa." A Anne fica surpresa, mas entra na brincadeira e responde: "Ué, mas a gente já é casado, né?" Naquela noite, a Anne acorda e encontra o Soul se inclinando para perto dela. Tá tentando alguma coisa, ela acusa, mas ele explica que foi ela quem abraçou ele primeiro. A Anne, claro, nega e exige uma explicação. Encalacrado, o Soul admite que achou ela adorável dormindo e não resistiu a cutucar a bochecha dela. Ele pede desculpas, deixando a Anne toda nervosa, mas ela, curiosa, pergunta: "Adorável quanto?" O Soul, sem saída, confessa que quase perdeu a cabeça, e, para surpresa dele, isso a deixa feliz. Ela até deixa ele assistir ela dormir, por um tempo. Resultado: nenhum dos dois dorme direito de tanto nervosismo. Na manhã seguinte, eles trocam cumprimentos amigáveis, mas a Anne queima a torrada, algo bem fora do comum. O Soul percebe que ela tá meio esquisita e ainda nota que ele nem tá pronto pra aula. Mais tarde, enquanto compartilham uma refeição na loja, a Imai aparece. Enquanto eles estão curtindo um quebra-cabeça juntos, a Imai aparece e começa a desconfiar da vibe estranhamente boa entre os dois. A Anne, já cheia de vergonha, se apressa em dizer que o Soul está assediando ela e ameaça chamar a polícia, mas tudo por causa de uma comida que ela jogou no chão e ele, cavalheiro, ou bobo, foi pegar. Claro, Soul nega tudo e eles acabam discutindo como de costume, mas com um leve toque de vergonha e, digamos, fofura. Em casa, o Soul vê a Anne estudando e manda: "Pra que tanto esforço se é só um quiz?" Ela lembra que ele tirou nota perfeita na última vez. O Soul, todo convencido, explica que nunca estuda porque decora tudo na aula. Ah, claro, gênio. A Anne, irritada, expulsa ele do quarto e ainda taca um bichinho de pelúcia nele. Mais tarde, o Soul bate na porta dela com um lanchinho da madrugada, um sanduíche de morango. A Anne, desconfiada das intenções, experimenta e, surpresa, tá uma delícia. Aquilo dá a energia que ela precisava para virar a noite estudando. No dia seguinte, o Soul aparece com mais comida, mas quando chegam na escola, a Anne cai dura no corredor por falta de sono. A Imai dá um sermão básico: "Amiga, estudar é importante, mas não se matar, né?" A Anne, totalmente exausta e meio fora da casinha, de repente ativa o modo Super Saiyajin e declara com uma aura poderosa que vai conquistar a maior nota da turma, mesmo que precise estudar até se acabar. Imai, prática como sempre, dá aquele toque de realidade: "Amiga, saúde primeiro, e além disso, você nunca vai passar o Soul mesmo." Mas a Anne, com fogo nos olhos, promete superá-lo nem que leve séculos. Imai sorri e solta uma: "Tá bom, mas se formarem logo e você não superar ele, vai seguir o Soul pra faculdade?" A Anne, toda vermelha, nega rápido: "Como assim? Isso seria tipo, gostar dele." Mais tarde, enquanto a Anne tenta se afogar nos livros, Soul aparece de novo com o lanchinho, o verdadeiro chefe da madrugada, e percebe que ela apagou de cansaço na mesa. Quando ele toca na testa dela, descobre que ela tá com febre. A Anne, claro, insiste que tá ótima, Sawyer, não tá, e reluta em ir pra cama, mas acaba cedendo. Soul, mostrando um lado inesperadamente fofo, ajuda a Anne a se sentir melhor, limpando o rosto dela com um pano molhado. Quando ela tenta voltar a estudar, ele dá uma bronca: "Descansa, doida." Mas a Anne, com aquela determinação maluca, insiste que precisa continuar para alcançar o sonho de se tornar. A Anne revela o grande sonho dela: virar médica, salvar vidas e manter todo mundo saudável. O problema? Os pais dela bancam a ideia, mas com a condição da avó de que ela se case com o Soul. Por isso, ela tenta manter a paciência com ele, mesmo que ele tire notas boas sem nem suar enquanto ela rala como nunca e ainda fica para trás. Isso deixa ela irritada. Soul, como quem não quer nada, solta: "Algumas pessoas são naturalmente mais talentosas, sabe?" A Anne vira uma fera e responde: "Odeio quando você diz essas coisas." Mas logo depois, no momento de fraqueza, admite que sempre o admirou. Soul fica chocado, e quando a ficha dela cai, ela já emenda: "Esquece isso agora," com a cara pegando fogo de vergonha.
Pouco tempo depois, o Sol percebe que a febre da Anne tá piorando e decide chamar uma ambulância. A Anne, teimosa como sempre, rejeita a ideia. Ambulância é pra quem tá morrendo. Não posso viver com isso na consciência. Sem conseguir um táxi, o Sol resolve carregar ela nos braços como se fosse o herói de um drama coreano. Enquanto corre em direção ao hospital, a Anne, surpresa com a força dele, percebe que ele se importa muito mais do que aparenta. Enquanto corre com a Anne nos braços, Sol reflete: casei com alguém que não suporto. Mas vai que esse casamento tem um final feliz? Já recuperada do resfriado, a Anne o cumprimenta calorosamente no dia seguinte, e os dois voltam ao típico bate-boca divertido. Durante a conversa, Sol não perde a chance de provocá-la sobre ter admitido que o admira, deixando ela vermelha como um tomate. Na escola, H parabeniza Sol por mais uma nota perfeita no teste, mas não perde a chance de chamá-lo de lerdão e ainda faz uma brincadeira se aproximando demais, só pra rir da reação dele. A Anne, cheia de ciúmes, entra na cena e solta timidamente: ei, não fica tão amigável assim com outras garotas. Você tem uma esposa, sabia? Sol fica sem palavras, porque, do nada, começa a pensar: peraí, minha esposa é a mais fofa de todas. Na manhã seguinte, Sato sai correndo para a aula, mas Akane o chama para parar. Ele finge não ouvir, achando que ela vai começar a falar japonês de novo, mas, na verdade, ela só quer entregar a marmita que ele esqueceu em casa. Achando que foi de propósito porque odeia a comida dela, Akane o obriga a comer tudo, já que passou um tempão preparando. No intervalo, quando Sato está prestes a aproveitar o almoço, X aparece exigindo metade da comida. Ele recusa, lembrando que ela comeu um banquete no café da manhã, mas ela rebate com a clássica: homens nunca entenderão os desejos de uma mulher. A discussão escala, e X, espertinha, usa sua aparência para virar a turma toda contra Sato. No final, ele cede e aceita dividir, mas aí chega outra bomba. H chega apontando que Sato e Akane têm marmitas idênticas. A classe inteira começa a surtar com fofocas de que Akane faz comida para ele todas as noites. Eles tentam negar, mas alguém solta: vocês sempre agiram como um casal casado. No meio do caos, X simplesmente devora o almoço inteiro do Sato e, quando ele reclama, ela só responde: tava eliminando as evidências pro seu bem. Ah, claro, super nobre da parte dela. Depois, ela ainda pergunta como estão as coisas em casa e se ele anda recebendo aquele carinho especial à noite. O cara mal tem tempo de processar a pergunta antes de Ura e pular na frente dele para dar um oi. Ele avisa que ela precisa tomar cuidado, mas ela responde toda confiante: relaxa, você sempre me pega. No caminho para a sala, ela pergunta se Akane realmente fez a comida dele. Sato explica que ela só copiou a dele, o que deixa Ura toda animada quando descobre que eles não estão namorando. Ela sai saltitante, enquanto Chais, de longe, percebe que a expressão de Sato muda sempre que ela está por perto. À noite, Akane e Sato estão na cama, calma, dormindo, quando Akane ouve um barulho na casa e começa a gritar achando que é um fantasma. Sato acorda, olha, vira pro lado e volta a dormir. Akane, indignada, fica se perguntando como foi que acabou nesse relacionamento unilateral. Akane se recusa a deixar Sato dormir e fica tagarelando até ele ceder e ir verificar a casa. Enquanto ele dá uma olhada, ela se agarra nele pedindo, desesperada, para não ser abandonada. No dia seguinte, Sato está estudando quando Akane entra em pânico, dizendo que ouviu algo se mexendo na sala. Ele sugere que ela tire uma foto, mas ela recusa, achando que vai ser possuída no processo. Quando ele pergunta por que ela veio até ali, a resposta é óbvia: para te proteger dos fantasmas. Super altruísta, né? Mais tarde, Sato está no banheiro quando Akane começa a bater na porta, implorando para entrar. À noite, ela volta para o escritório e avisa que vai tomar banho, chamando Sato para garantir a segurança dela. Ele, obviamente, aceita, pensando que vai rolar algo, mas acaba apenas assistindo a silhueta dela através da janela enquanto ela segue falando sem parar. No dia seguinte, Sato passa um tempo com Shizi, que imediatamente percebe que ele está ali porque seu casamento imaginário com Akane está cheio de problemas. Ela explica que todo mundo precisa de alguém para se apoiar, e que tá tudo bem se eles se ajudarem. Então, Sato desabafa que Akane vive falando de um fantasma na casa e transformou sua vida num verdadeiro reality show paranormal. Shizi, sempre metida, decide investigar por conta própria e, do nada, pergunta a Akane se ela e Sato são casados, afirmando que nada escapa aos olhos dela. E ainda solta na lata: eu sei muito bem que vocês estão se pegando debaixo dos lençóis. O casal, em pânico, arrasta Shizi para uma sala vazia antes que ela espalhe isso para a escola inteira. Akane, furiosa, acha que Sato foi quem espalhou o boato, mas ele nega com todas as forças. No fim, Shizi confessa que apenas juntou as peças sozinha. Akane finalmente aceita que talvez a família de Sato descubra sobre eles e pede desculpas por não ter contado a verdade antes. Mas antes que a paz reine, Shizi solta outra bomba: a casa está infestada de espíritos, e se Akane não expulsá-los, vai acabar amaldiçoada. Shizi avisa que, se os espíritos continuarem por ali, as notas da Akane vão despencar 50 pontos em todas as matérias. Desesperada para não virar um fracasso escolar, Akane implora pela ajuda dela. Naquela noite, eles levam Shizi para casa, e ela imediatamente sente a presença de espíritos do lado de fora. Akane surta, mas Shizi a tranquiliza, prometendo encontrar e eliminar o encosto. Para investigar, Sato a leva até seu escritório.
Mas antes mesmo de começar, Chizzy já o acusa de esconder um estoque de livros tão explícitos que nem o FBI teria coragem de confiscar. Akane, chocada, descobre que o namorado era um colecionador secreto de literatura cultural, mas Sato tenta se defender dizendo que são só romances normais. Sei. A investigação continua, e Chizzy encontra uma peça íntima do Sato. E como se fosse a coisa mais normal do mundo, ela começa a cheirar, comentando que tem cheiro de sabão. Sato, apavorado com a possibilidade de tudo virar um caso de Sweet Home Alabama, arranca a roupa da mão dela antes que a situação piore. Quando Chizzy quer inspecionar o escritório da Akane, a garota bloqueia a passagem e avisa, melhor pular essa parte. Só Deus sabe os horrores que você pode encontrar lá dentro. Então, elas seguem direto para o quarto, onde Akane viu o fantasma pela primeira vez. Depois de muito pensar e analisar cada detalhe, Chizzy chega a uma conclusão brilhante. O fantasma era ela mesma o tempo todo. Acontece que ela já vinha invadindo a casa nos últimos dias, e ouvindo as conversas do casal, percebeu que eles a confundiram com o espírito. Quando perguntam por que ela nunca esclareceu isso antes, Chizzy responde que conseguiu a chave com Tenri, mas preferiu entrar de fininho para não interromper o Seedrum de fazer bebês. Detalhes desnecessários, né? No final, como pagamento por ter resolvido o mistério, Chizzy exige um jantar especial feito por Akane. Depois de ter provado a comida dela na escola, agora declara que Akane é a melhor chefe do universo. A verdade é que a única coisa em que Akane realmente é boa é fazer uma zona na cozinha. Mas, completamente iludida pelos elogios, ela se empolga e prepara um jantar todo elaborado. Durante a refeição, Sato limpa um pouco de comida do rosto dela, e só então Akane percebe que eles estão bem mais próximos do que imaginava. Depois do jantar, Chizzy começa a jogar um game de gato sentada no colo de Sato, mas ele logo percebe que tem algo estranho com ela. Quando pergunta o que é, Chizzy diz que está ótima e ameaça arrancar os dentes dele se insistir no assunto. Nada suspeito, né? Mais tarde, quando Sato decide tomar banho, Chizzy casualmente avisa que vai junto, revelando que eles sempre tomam banho juntos. Akane, que já estava desconfiada dessa amizade, decide que dessa vez cada um toma banho sozinho, porque melhor prevenir do que remediar. Naquela noite, Akane se esgueira para a cama e admite que tinha uma lista inteira de reclamações que não pôde soltar na frente da Chizzy. Sato, que já percebeu que não vai dormir tão cedo, coloca o livro de lado e escuta. Akane diz que está irritada por ele nunca ter contado que comprou o jogo de gatos. Ele explica que ela estava ocupada estudando e não queria atrapalhar, mas Akane rebate que ainda precisa de pausas de vez em quando. Ela também reclama que não foi a primeira a jogar, mas brinca que isso faz parte do plano dela para pegar atalhos e ganhar dele. Isso vira uma provocação divertida entre os dois, e Akane finalmente diz que agora pode dormir tranquila depois de desabafar. Sato então pergunta se era só isso que estava incomodando, e Akane, meio sem jeito, confessa que ficou um pouco enciumada com a proximidade dele e da Chizzy. Mas, antes que o assunto ficasse sério demais, ela muda completamente de tom e avisa para ele tirar as mãos dos bolinhos de arroz dela. Sato, confuso, responde que nem está tocando em nada. Até que, de repente, Chizzy surge do nada entre eles, revelando que estava ali o tempo todo. Com um ar misterioso, ela declara que sempre compartilhou a cama com Sato na casa antiga. Chizzy solta a bomba. Ela e Sato se conhecem desde a infância e sempre dormiram juntos, porque é com ele que ela se sente mais à vontade. Akane, que já estava se contorcendo de ciúmes, tenta disfarçar, mas Chizzy percebe o desconforto e se levanta para sair. Só que Akane, no auge do pânico, pede para ela ficar. Afinal, ela ainda não está preparada para certas atividades hidráulicas no meio da noite, enquanto Sato dorme feito um tronco. Chizzy, sempre afiada, pergunta se Akane sente ciúmes quando Sato dá atenção demais para ela. Akane finge que não liga, mas sua cara já está mais vermelha que um tomate maduro. Chizzy, como a grande conselheira amorosa que é, dá um conselho direto. Minha filha, se tu não confessar logo seus sentimentos, esse tapado nunca vai perceber. Eren sempre quis ser amiga de Annie, mesmo quando a Annie demonstrava tanto interesse quanto um gato para banho. Mas ele não desistiu. Continuava puxando papo, inventando desculpas para conversar, até que um dia sua persistência, ou teimosia, deu certo. Ele conseguiu convencer a Annie a sair, subornando-a com um belo parfait de morango. Quem resiste, né? No café, a conversa esquentou quando o assunto foi os sentimentos de Annie por Sedok. A Annie riu e descartou qualquer possibilidade de romance, mas Era, com a coragem no talo, confessou que tinha uma queda por ele. A Annie ficou chocada. Como assim? Por que alguém teria interesse nesse cidadão? Mas Eren estava determinada a defender sua paixão e começou a listar as qualidades do cara. Confiável em crises, atencioso e até gentil quando ninguém espera. A Annie, que estava cética, lembrou de uma vez que Sedok cuidou dela. Talvez o cara não fosse um completo desastre. No fim, a Annie concordou em ajudar Eren a se aproximar dele. O plano. Ela deveria anotar tudo o que soubesse sobre Sedok para entender melhor quem ele era. Mas aí bateu um detalhe. Apesar de morarem juntos, a Annie percebeu que sabia menos sobre Sedok do que sobre os preços da bolsa de valores. Enquanto isso, Sedok estava em casa, tranquilão lendo um livro, até perceber que a Annie o encarava intensamente com um caderninho na mão. O que estava acontecendo? A bizarrice só piorou. À noite, ela foi flagrada espiando pela janela e, no jantar, começou a gravá-lo com o celular enquanto ele comia.
Sentindo que a situação estava saindo do controle, Sedok exigiu uma explicação. E a Annie, sem contexto nenhum, simplesmente perguntou qual era o tipo de garota dele e sua comida favorita. Sedok, sem suspeitar de nada, respondeu que não tinha um tipo específico, mas adorava bife e sushi. A Annie arqueou a sobrancelha. Além de gostar de comida cara, o cara ainda preferia bife mal passado. Isso aí é carne crua, meu filho. Ela ficou meio enojada, mas anotou a informação. No dia seguinte, estava pronta para espalhar suas descobertas. Quando a Annie afirmou que Sedok gostava de carne praticamente crua, Era, ao invés de ficar enojada, achou essa selvageria dele meio charmosa. Opa, será que temos um novo chip surgindo aqui? Intrigada, Eran quis saber mais, e a Annie começou a listar os hobbies de Sedok: videogames, leitura antes de dormir. Mas aí, quando perguntaram como ela sabia tanto, ela tentou disfarçar rapidinho. Ah, ele me contou uma vez. Só que, sem perceber, já estava descrevendo em detalhes a paixão dele por jogos de terror. Perseguição nível FBI. Enquanto isso, na cozinha, Sedok ficou visivelmente decepcionado ao ver que o jantar era peixe em vez de bife. A Annie ficou com peso na consciência, afinal, ela tinha perguntado tanto sobre a comida favorita dele que ele já estava esperando um banquete carnívoro. Para compensar, ela decidiu arregaçar as mangas e preparar um bife do zero. Foi ao mercado, comprou os ingredientes e fez a melhor versão que podia. Sedok, que começou com uma mordida desconfiada, se surpreendeu com o sabor e até elogiou a comida. A Annie, que nunca tinha recebido um elogio culinário na vida, quase chorou de emoção. Quando Sedok soltou um inocente, eu comeria isso todo dia. A mente da Annie deu um curto-circuito. Isso foi um pedido de casamento? Cara de envergonhado, mas ele logo corrigiu. Amiga, a gente já mora junto, lembra? Mesmo assim, ela ficou tão feliz que prometeu cozinhar para ele sempre. No dia seguinte, Eran quis tirar uma dúvida crucial com Sedok. Qual o tipo ideal dele? Ele, filosófico, respondeu que não gosta de categorizar pessoas, porque o amor verdadeiro significa aceitar alguém por completo. Eran até achou bonita a resposta, mas fingiu desinteresse, reclamando que os caras só gostavam dela pela aparência. Sedok, solidário, comentou: deve ser difícil ser tão atraente. Ela, que não esperava essa, ficou tão impactada que, do nada, soltou uma confissão. Mas, antes que a bomba explodisse, disfarçou rindo, correu para se sentar e deixou Sedok ali, travado, com as bochechas levemente coradas. Será que o jogo virou? Mais um dia, mais uma missão sigilosa de Annie. Enquanto Sedok estava 100% focado nos seus jogos, ela se esgueirou para o escritório dele, na esperança de encontrar algo comprometedor para contar para Era. Depois de fuçar bastante, encontrou um caderno com um título suspeito: Segredos. Bingo! Mas antes que pudesse abrir, Sedok apareceu na porta. Flagrada no pulo. Pensando rápido, a Annie jogou a culpa nele mesmo. Você deixou isso aqui de propósito para me tentar, né? Para desviar mais ainda a atenção, pediu uma recomendação de livro. Sedok, sendo nerd supremo, sugeriu um livro de história, alegando que o humor inesperado era a melhor parte. A Annie tentou ler, mas desistiu rapidinho. Era mais complicado que manual de micro-ondas. Ela se desculpou, mas Eran disse que estava tudo certo. Afinal, agora ela tinha um ótimo pretexto para puxar papo com Sedok. Espiando de longe, a Annie sentiu uma pontada estranha. Ciúmes. Imagina! Lá dentro, Sedok e Eran conversavam tranquilamente, e ele até agradeceu por ela impedir que suas brigas com a Annie saíssem do controle. Mas aí Eran soltou a bomba. Na verdade, foi a própria Annie quem recomendou o livro. Sedok franziu a testa, sem entender os motivos dela. Era então lembrou de quando a Annie a defendeu de uns valentões que implicavam com seu cabelo loiro. Enquanto o mundo julgava, a Annie nunca ligou e ficou do lado dela. Sedok, do nada, elogiou o cabelo de Era, o que fez ela sorrir, lembrando que a Annie já tinha dito a mesma coisa antes e que isso a ajudou a superar o bullying. Lá fora, Shizzy resolveu botar lenha na fogueira e provocou: vocês formam um casal fofo, hein? Afinal, você gosta dele desde o primeiro ano, né? Eran ficou pensativa. Será que a Annie desaprovaria? Mas, sejamos honestos, talvez Sedok combinasse mais com ela. Mais tarde, Eran abraçou a Annie animadíssima. Agora ela podia falar com Sedok sempre. Como agradecimento, prometeu fazer tortinhas de morango e até sugeriu um bate-papo na casa de Annie. Mas aí a empolgação de Annie murchou. Pera, casa, e... Ela lembrou que não morava mais onde costumava e, sem graça, soltou um: ah, eu moro, num barril cortado ao meio. Era ficou olhando com cara de quem não comprou essa desculpa nem por um segundo. Algo de errado não está certo. A Annie já tinha se gabado da casa dela antes, mas agora estava prestes a passar vergonha. Quando Era avisou que ia visitar, a Annie ficou em pânico e mandou Sedok se esconder. Ele, tranquilo, só pediu para ela enrolar um pouco. Mas antes que ela conseguisse terminar de esconder as coisas, a campainha tocou. Sem tempo para nada, Sedok se jogou na sala, e a Annie abriu a porta tentando parecer natural. Na cozinha, papo vai, papo vem, e Eran solta: posso sair com Sedok? A Annie congelou na hora. O quê? Ela ficou tão confusa que achou por um momento que Eran gostava de Sed. Mas Eran logo explicou: se fosse verdade, ela recuaria. A Annie, apavorada, negou tudo, mas Sedok escutou a conversa e, opa, um aperto no coração.
No dia seguinte, Aaron tomou coragem e chamou Sedok para sair. E ele aceitou. Lá fora, X cutucou a Annie. Certeza que tá de boa com isso? Até porque tecnicamente ele tá traindo você. A Annie tentou se convencer de que era o melhor, afinal, o casamento deles era só no papel. Mas, naquela noite, Sedok mencionou o convite de Era e perguntou se a Annie estava bem com isso. Ela, mordida de ciúmes, fingiu que não ligava e soltou, que se dane. Nosso casamento foi forçado mesmo. No dia seguinte, enquanto Sedok se arrumava para sair, ele perguntou de novo se a Annie estava bem com aquilo. Ela tentou disfarçar, mas, no impulso, parou ele com um abraço e confessou, tá bom. Eu tô com ciúmes e não quero te ver com outra. Sedok sorriu, revelou que tinha recusado o encontro e sugeriu compensar isso com um dia de compras. E para selar a paz, comprou anéis combinando para ela. A Annie ficou toda corada, mas pegou na mão dele e saíram juntos. Enquanto isso, Era, mesmo tendo sido rejeitada, continuava otimista, nada abala minha persistência. Foi assim que conquistei a amizade da Annie, e vai ser assim que conquisto Sedok. Mas a Annie, que estava ouvindo de canto, interrompeu, peraí, antes de qualquer coisa, você precisa da minha aprovação. Eu decido quem ele pode namorar. E, ao ver a cena de longe, ela jurou para si mesma, eu não vou perder ele para ninguém. Já se inscreve que já batemos 2.000 inscritos.